irmãos e irmãs, dia 2 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do Advento, nos é proposto o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, que os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. O texto de hoje nos revela 2 facetas de Jesus. Primeiro, ele é o Deus que cura. É interessante que ele sintetiza nele a missão de 3 arcanjos. Ele anuncia, Gabriel, ele luta contra o mal, e lembremos que a doença, muitas vezes ela pode ter fundo ligado ao mal, Miguel, e ele cura, Rafael. É interessante observar isso. Segundo aspecto, ele é um Deus que cura e liberta porque sente compaixão daquele que sofre. Ele não é um Deus indiferente. Se nós observarmos os deuses da cultura antiga, os gregos mesmo, os deuses gregos brincavam com os seres humanos. Os seres humanos muitas vezes eram feitos de marionete, porque os deuses guerreavam entre eles, então Zeus se apaixonava por uma mulher, então a sua esposa ia lá e prejudicava aquele ser humano. Ou seja, era uma guerra entre deuses que atingiam os seres humanos. Os seres humanos acabavam se tornando marionetes desses deuses que guerreavam uns contra os outros, por causa dos seus caprichos, dos seus problemas mal resolvidos. Depois nós vamos ter os deuses babilônicos, Marduk e os outros deuses que criaram o mundo, criaram a humanidade e depois abandonaram simplesmente a humanidade e retornaram para o panteão dos deuses. E não se preocuparam em nada com a humanidade. Simplesmente fizeram a sua obra de criação e retornaram para o lugar do seu repouso. Portanto, se nós observarmos os deuses antigos, das culturas antigas, vamos ver que são deuses que não se preocupam muito com os seres humanos. Já o Deus de Israel, sim, é um Deus que caminha no meio do povo, é um Deus que está ao lado do povo. Lembremos que na trajetória do povo hebreu, Deus caminhou no meio do povo através da Arca da Aliança, que continha a lei. Então, era a lei dada pelo próprio Deus, era a palavra dele, então simbolizava ele mesmo. Depois, com Moisés, tinha a tenda da reunião. Então, Deus descia numa coluna de nuvem e falava com Moisés face a face. Portanto, o Deus dos hebreus, depois, quando chegou a plenitude dos tempos, ele próprio se encarnou no Filho, e se fez homem, caminhou no meio de nós. Então, é o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é um Deus que caminha no meio do povo. E, portanto, ao caminhar no meio do povo, ele sabe as agruras desse povo, os problemas, as dificuldades, aquilo que atormenta este povo. E ele, ao assumir condição humana, realiza a cura deste povo. Portanto, Jesus é um Deus que sente compaixão, empatia e age com amor e misericórdia.
Tanto que, no discurso dele, ele vai dizer: tenho compaixão da multidão, e nada tem para comer. Já está 3 dias aqui com a gente e não tem nada para comer. E ele realiza o milagre da multiplicação dos pães. É interessante que ele não tira do nada. Ele tira daquilo que o povo tem. Então, na verdade, a multiplicação quer dizer o seguinte: quando todo mundo coloca o pouco que tem a serviço de todos, não falta nada a ninguém. Este é o sentido da multiplicação dos pães. Então, é interessante observar que, ao mesmo tempo que ele é um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma o ser humano, ele também é um Deus que cuida do ser humano, que não deixa faltar nada ao ser humano. Então hoje, se há pessoas que passam fome no mundo, se há pessoas que morrem vítimas de doenças e de calamidades, não é por culpa de Deus, é por culpa do egoísmo e da negligência humana. Quem dava de comer não eram os discípulos? Ele tirava, dava aos discípulos, os discípulos davam às multidões. O texto é claro. Os discípulos se tornaram aqueles que deveriam transmitir aquilo para os outros. Então, é a nossa obrigação como filhos de Deus de cuidar uns dos outros. Se hoje, como eu falei, há tanta fome, há tanta desgraça no mundo, é porque estamos falhando na nossa missão de cuidar uns dos outros. Estamos deixando-nos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho e pela cobiça e querendo acumular e deixando o outro sem nada. É por causa justamente disso que há tanta gente passando fome no mundo, há tanta gente vivendo em condições subhumanas no decorrer do mundo inteiro. Não é pouca gente não, é muita gente vivendo em situação de miséria. Por quê? Porque alguns querem ter tudo, em detrimento à grande maioria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos tomar muito cuidado para que o egoísmo não tome conta do nosso coração e da nossa vida. Que nós busquemos lutar por nós e pelos outros também, a fim de que não haja ninguém que passe necessidade no meio de nós. Lembremos que o egoísmo nos afasta de Deus, porque um coração egoísta é fechado ao amor e à caridade, portanto, é fechado ao próprio Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.